Muito bem, vai lá, 1 Coríntios, capítulo 15, eu tenho usado esses dois textos base, e continuo nessa tarde. Glória a Deus! Olha aí, domingo que vem, todo mundo aí de caderninho, quem não comprou, o Espírito Santo vai te lembrar essa semana, olha o caderno que o pastor falou, vou te empurrar mesmo, vou te treinar. Quantos aqui querem ver vitória na prática? Então vamos lá, vamos entrar nesse treinamento. Estou dizendo para vocês, esse é o caminho. Ninguém vence na prática afastado da palavra, sem os pensamentos de Deus, ninguém vence. É só desejo, poucos resultados, nenhum resultado, não vai dar certo, ok? Então 1 Coríntios, capítulo 15, no verso número 54, e o apóstolo Paulo então diz para a igreja lá, falando a respeito aqui, eu disse isso para vocês, de 54 a 57, Paulo está falando sobre a vitória da nossa natureza. Jesus venceu e trocou a nossa natureza da iniquidade, olhem para cá, da iniquidade do pecado para a natureza dele. Por isso está escrito, quem está em Cristo é nova criatura, nova criação, diga amém. Porque isso é o fato, isso é a verdade. Por essa razão, Deus enviou o seu Filho para que nós mudássemos de natureza, porque enquanto nós tínhamos a natureza da iniquidade e do pecado, nós estávamos presos ao império das trevas. Ele não só era Senhor da nossa vida e nós escravos, mas tínhamos a sua natureza. Jesus, certa ocasião, lá em João, ele declara para o seu próprio povo, falando para os fariseus e saduceus, olha só, vocês são filhos do diabo. Meu Jesus, eu queria estar lá, porque o negócio ficou feio. Ele deu essa declaração na lata, mas peraí, como é que ele pode Jesus? Como é que Jesus deu uma declaração certa. Olha, vocês fazem a vontade dele. Nós não tínhamos essa consciência. Quando eu recebia Jesus, eu não sabia nada disso, mas agora você sabe, diga aleluia. Mas então houve uma mudança de natureza e Paulo está falando sobre isso, que a morte, na verdade é isso que ele fala lá dos 54 em diante, a morte espiritual ela foi vencida. Tragada foi a morte pela vitória. A vitória de quem? Jesus, a vida venceu a morte, diga glória. Então vamos ler lá. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá aquilo que nós lemos em Isaías, capítulo 25, no verso 8 e 9, essa palavra aí será cumprida, a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Se você voltar a Isaías, no capítulo 25, verso 8 e 9, você vai ver que está sendo falado sobre o Salvador, sobre aquele que mudará a vida da pessoa para sempre. Então, é a mudança de natureza. Então, ele ainda fala assim, onde está a morte, a tua vitória? Né? Veja aí no verso 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí no 57 ele diz, graças a Deus. Alguém diga amém, é isso aí. E Deus nos dá a vitória por intermédio de quem? Então isso aqui é um fundamento. Existem outras passagens que eu poderia ler com vocês. Mas isso aqui é um dos fundamentos para declarar isso que eu venho falando ao longo dos domingos, que por natureza nós saímos da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Ok? Não tem mais nada para trás. Nascemos da vitória na cruz do Calvário. Eu vou rever e falar algumas coisas aí, já que você trouxe o caderninho, você vai anotar e vai ler isso aí e deixar isso entrar dentro do seu espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você em relação à verdade que é vida. Da mesma maneira que eu me alimento todos os dias, você também, para nos manter de pé, não pense que eu não preciso ouvir e tornar a ouvir de novo, e ler os mesmos versos que eu já conheço e já sei onde está, porque nós precisamos disso. Da mesma maneira que você come um bifinho hoje, você come daqui a pouco e vai estar sempre comendo, que é tão gostoso. Não, já comi uma vez na vida, não quero mais. Imagina então, depois de 5 anos você já comeu tudo. Não, agora já parei, está tudo certo, porque eu já comi tudo e tal. Não tem como, entende? Por quê? Porque o nosso espírito precisa da vida, da palavra. Jesus disse, olha, minhas palavras são espírito e são... Se você está vivo e quer ser fortalecido, eu e você precisamos da palavra viva, no nosso coração constantemente. Pastor, é dessa maneira? É dessa maneira. Não tem como ficar fora. Passa um pouquinho à frente, 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Então agora Paulo fala isso, que daqui a pouquinho nós vamos conversar.
E nós vamos continuar no próximo domingo falando sobre isso. E fala para o teu irmão, não perde não, vem para cá, domingo é dia do Senhor. Fala para ele, domingo é dia do Senhor. É isso. Claro, todos os dias são dia dele, né? Aleluia. Mas nós estamos nos congregando para nós crescermos. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz, graças a Deus, porque Deus, Ele, através de Cristo, sempre nos conduz em triunfo. E aqui é a condição de nós vencermos por nós andarmos em vitória. Aí é aquilo que eu falei por você, por natureza. Nós somos vencedores, porque Jesus venceu na cruz do Calvário, mas não basta só isso, eu sei. Deus me declarou, você é um vencedor, ok, mas agora eu tenho que aprender a andar em vitória. Eu e você temos que aprender a andar em vitória. Isso não vem do nada, gente. Isso, olha, por favor, preste atenção no que eu quero te dizer. Isso não vem só pelo simples fato que eu frequento a igreja. Isso não vem porque agora eu sou diácono, não, agora eu sou supremo apóstolo. Isso não vem por eu ter 10, 15, 20 anos de igreja. Na prática, o que eu vejo é uma igreja que não sabe nada a respeito de si mesmo. Não sabe quem é em Cristo Jesus, a obra de Jesus na cruz do Calvário, o tamanho da vitória e o rombo do inferno. Não sabe. Então ela desconhece o seu direito, a sua herança, o seu posicionamento, então ela não pode andar em vitória. Ora, se a base para ela aprender a andar em vitória é toda a sua natureza, ela não sabe nada, como é que ela vai aprender a andar em vitória? Boa pergunta, boa. Nunquinha, diga, nunquinha. É isso. Então, na prática, o que acontece? Cristãos embolados, todos estranhos, gavetas desarrumadas, espiritualmente, hoje está bem, amanhã está mal. É igual camaleão, muda de cor, muda de acordo com as circunstâncias. Está bem? Então hoje está bem. Ah, maravilha, Deus é bom, é só ter um probleminha, ladeira abaixo. Eu estou falando para vocês, porque eu também já vivi assim. Nós temos que mudar a nossa maneira de viver, senão nunca vamos aprender a andar em vitória. E aqui está escrito, esse aqui é poderoso, guarde isso, eu tenho reforçado isso. Escreve isso aí no teu caderninho, fala para o teu irmão, escreve no caderninho. O segredo de nós vermos vitória é sermos conduzidos por Deus. Está escrito que é Ele me conduz, é Ele quem me conduz em vitória. Está escrito que Ele nos conduzirá sempre. Imagine, eu andando com Deus e Deus me botando numa furada. Você já viu isso? Deus colocando alguém numa furada? Nunca vai ver. Se verdadeiramente eu ando com Deus, eu aprendo a andar com Ele, eu não entro na furada. Pastor, mas por que eu entro numa furada? Porque você deixou Deus de lado e você entrou nessa furada. De que maneira? Fazendo a vida de acordo com como você acha, como você pensa. Como eu dei uma palavra na virada do ano. Nós temos que destreinar isso aí. Essa maneira de segurar no volante, botar Deus no carona e a gente querer fazer a nossa vida e ir pedindo, Senhor, vai me abençoando enquanto eu dirijo. Não vai dar certo. Não vai, estou dizendo para vocês, não vai dar certo. Por quê, pastor? Por quê? Por que não vai dar certo? Não vai dar certo porque Ele te comprou. Só um amém do Silvio. Você não é feliz porque Ele te comprou? Porque eu e você pertencíamos às trevas, éramos escravos das trevas. Ele me comprou e Ele tem um plano, Ele tem um propósito para a nossa vida. Diga aleluia, gente. Diga aleluia mesmo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Pastor, eu sei onde está isso. Deuteronômio capítulo 15. Diga. Está lá ou não? Tem muita gente que não sabe, olha aí. Então esse ano vai saber. Está no Salmo 37, verso 5. Então o segredo da vida que vence e anda em vitória é o segredo da vida que se entrega à condução do Espírito do Senhor. Não, diga amém mesmo. Amém. Vá comigo a Romanos, por favor, igreja. Vá anotando esses versos aí no caderninho. Romanos capítulo 8. Glória. Me vê esse
Acabou de me ver esse hino, quando eu dei esse glória, 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 aleluia. Hã? Vai cantar? Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 14. Preste atenção no que está escrito aí, porque Romanos capítulo 8, o quê? 14. Aí diz assim, pois todos que são guiados, em outras palavras, pode escrever aí no teu caderno, pois todos que são dirigidos, pois todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são... Um verdadeiro filho de Deus é aquele que se deixa ser conduzido por Deus. Engraçado, não está ao contrário isso, né? Está escrito que todo filho de Deus se deixa ser conduzido por Ele? Não. Está escrito que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus? Não, está ao contrário. Todo que é guiado, dirigido, é conduzido, se entrega à direção, à inspiração, à direção de Deus. Esse é um filho de Deus. Então, nós vamos chegando a uma conclusão cada vez mais, e eu quero que você entenda, gente, Deus não é complicado. Repita comigo, Deus não é complicado. Se você tem sido apresentado a um Deus complicado, meu irmão, sai fora disso, porque Ele é simples. Deus é uma pessoa, Ele tem um plano, Ele tem uma voz, Ele fala, Elinho, come here. Reconhecer, yes sir. Yes, sir. Aí, reconheço isso e obedeço. Usei meio teco. Rafael, vamos dar um exemplo. Está lá na porta, ele me vê e fala, pastor, pode vir aqui, meio teco. Eu compreendi e fui lá. O problema, tem muita coisa sendo ensinada para o povo de Deus que complica. O cara fala, meu Deus, é muito difícil, Deus é complicado. Nossa, aí o cara desiste. Deus não chamou a mim, nem chamou a você, não chamou a cada um de nós para a gente ficar pensando sobre. Ele chamou para que nós reconhecêssemos a sua voz. Ele chamou para que a gente identificasse a sua direção e simplesmente... Amém. E fosse. E pastor, o que vai acontecer? Vai acontecer de tudo para você ser abençoado. Diga aleluia. O inferno pode tentar armar a situação para lá e para cá, e tentar querer fazer isso, aquilo, outro. O inferno está me perturbando esses dias. E agora com o carro, né? Chaparam na traseira do meu carro, acabou com a traseira do meu carro. Eu não estou nem aí, porque ele sabe que ele está derrotado, está me perturbando. Aí hoje arrumei um outro carro lá com a esposa do pastor Fragalho, que beleza. Aí vinha um carrinho que só tem quase 140 mil quilômetros rodado. É um carro novo, né? Já saí de casa, Senhor, tem misericórdia, olha aí, e tal. Aí de manhã eu lembrei assim, deixa eu dar uma olhada, carro de moça, né? Carro de moça, eu vou abrir aqui esse capô para dar uma olhadinha no reservatório se tem água. Qual foi a minha surpresa ao abrir o reservatório e olhar que tinha o quê? Não tinha nada, meu irmão, nada. Seco, o negócio estava no deserto. Chupado. Eu falei, cara, como é que esse carro está funcionando? Eu fui lá, botei. Beleza, botei combustível. Depois que eu botei combustível, o carro parou. Eu acho que ele estava treinado para viver daquela maneira. Eu destreinei o bichinho. E eu vinha para cá, cheguei atrasado na igreja, que eu fui, meu Deus, agora quem eu chamo? Não encontro ninguém, todo mundo foi para a igreja, meus amigos são tudo pastor. Todo mundo na igreja e tal. Liguei para cá do bispo. O bispo prontamente, olha, gente muito boa, bispo Ocelino, esteve aqui pregando. Foi lá, me entregou o carro dele, vim com o carro dele. Está perturbando. Entende uma coisa, gente, olha só, não tem como, se você for guiado, for dirigido pelo Espírito de Deus, vai vencer todos os combates. Ele não põe numa furada, ele vai fazer com que você termine a sua vida como terminou Abraão. Lembra que a gente leu aqui Gênesis 24? Se não lembra, vamos anotar aí, anota no caderninho, Gênesis 24. Gênesis 24, verso 1, diz lá, Abraão já era idoso, avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Já era idoso, avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Do nada, gostou de Abraão do nada? Não. Abraão era inteligente, tinha muito diploma. Não, Abraão obedecia. Ele se entregava à condução de Deus.
foi provado, passou pela prova. Diga aleluia. Gente, estou dizendo para vocês, vamos tirar vamos desmascarar essa noção errada que o inferno passa para a igreja, que Deus é complicado e é difícil andar com Deus. Não existe isso. Não, alguém vai dizer assim, pastor, como é que pode? Eu sou tão errado, como é que eu posso andar com Deus? Rapaz, onde é que você aprendeu isso? Você aprendeu aonde? Não está na Bíblia isso? Deus nos amou do jeito que nós somos, nos perdoou, diga aleluia, cancelou a nossa dívida, o nosso pecado. Ele tem prazer em andar contigo. Ele mora em você, mora em mim. O prazer dele é nós andarmos juntos. Então, se eu for conduzido, guiado por Deus, eu vou vencer. Então, eu vou aprender nessa minha jornada, como está escrito aí. Vamos voltar a Romanos 8, verso número 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí você me pergunta, pastor, muito bem, estou aprendendo, a minha natureza é vencedora, eu vou fazer agora sempre a declaração certa, e é desse ponto que eu vou partir para resolver ou para ver vitória na minha vida, desse ponto. Eu sou um vencedor, a palavra declarou, e agora o que eu preciso fazer? Vamos aprender. 2010 está aí, e você vai aprendendo, e você vai aprendendo. E você vai aprendendo quem você é, você vai conhecendo a tua herança, você vai tendo comunhão com Deus, o Espírito Santo vai te falando, vai te fortalecendo, você vai começar a enxergar como Deus enxerga. Ele vai te dando sabedoria, Ele vai te dando um toque daquilo que você tem que fazer na situação que você está vivendo. Diga aleluia! Estou animado! Pronto, você vai aprendendo, e nós vamos aprendendo. Aí nós vamos começar a ver isso, situações de família sendo resolvidas, trabalho. Pronto, isso é andar em vitória, diga amém. De uma maneira simples é essa. Então o posicionamento da igreja, gente, olha só, preste atenção. O posicionamento da igreja é ser guiado por Deus. Deus, pastor, como é que Deus me guia? Ele aparece lá em casa e diz, Elinho, vamos embora? Ele me guia via a sua palavra. Ele me guia 90%, 99% da direção que Deus tem para a minha vida e para a sua vida está neste livro. Essa é uma outra coisa que não dá para entender, porque parece que a gente vive atrás de uma cortina, que esse é um livro que eu tenho, esse é um livro que está lá em casa, esse é um livro que esporadicamente eu leio, esse é um livro que, pastor, como é que é, né? Eu fui garotinho de escola dominical, eu sei o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente fica atrás de uma cortina de que esse livro é um livro que faz parte da minha vida, mas não é a minha vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Quando nós trocarmos essa posição e sairmos dessa cortina de que esse livro, ele deixa de ser parte da minha vida para ser a minha vida, olhem para cá, para ser a minha maneira agora de pensar, para ser agora a minha maneira de falar, para ser agora a minha maneira de conduzir, para ser agora em família, relacionamento de família, o que Deus tem a dizer? Ele fala assim, então é assim que eu vou fazer. Quando isso acontece na tua vida, vitória já bateu na tua porta. Não dá um amém, mas... Só para o inferno ficar irado. Então entende o processo que ele vai fazer para você não estar na casa de Deus, para você não ler a Bíblia, para não fazer desse livro a tua vida, para dizer, você está perdendo tempo, desse jeito que o pastor está falando agora, a vida não vai ter graça, não vai ter sal. Isso é coisa do inferno, ele é derrotado. Quem age a maneira e a inspiração dele sempre perde. É por isso que quem está lá fora está desesperado para entrar no nosso meio, mas a própria igreja do Senhor está velada, de trás de uma cortina que não compreende, ou não se entrega à direção. Não tem como. Você foi comprado pelo sangue de Jesus e eu também. Diga amém. Não tem como eu me entrego a Ele para ser conduzido para vencer, ou nunca verei vitória. Não podemos negligenciar isso. Alguém está compreendendo nessa noite? Isso aqui não é uma historinha, isso aqui não é uma brincadeirinha, gente, isso é a vida. A vida é um confronto de forças, é o império das trevas, matando, roubando e destruindo. E a presença de Deus segurando para me abençoar. A minha, a minha família e quem estiver ao redor, diga aleluia. Mas ele faz isso via o meu posicionamento e o seu. Não será diferente, não se engane.
Eu tenho visto isso, eu estou quebrando. Toda hora eu estou falando sobre isso. Tem pessoas que estão só mais assim, seria tão bom se Deus resolvesse. Que eu tenho esse desejo de ser abençoado, que isso aconteça na minha vida. Desejo não faz a menor diferença. Você pode ter um desejo desse tamanho, se não for entregue, se não deixar ser guiado pela verdade na sua vida, se você não for conduzido pela palavra, na prática, no dia a dia, naquilo que Deus te pede, não dá para vencer e não vencerá. Eu posso passar 5 anos só com o desejo que a minha casa melhore. Eu vou dizer uma coisa para vocês, situações de família, de relacionamento resolveriam rapidinho se as pessoas deixassem ser conduzidas nessa posição. Perdoa. Mas é isso que na prática as pessoas fazem. E aí o inferno ajuda. Não, você não pode perdoar, esse negócio que o pastor está falando é uma bobagem. Você está certo. Não fez errado contigo, então deixa na geladeira, quebra mesmo. Você está certo. É isso que o inferno faz, a gente acredita. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Por que a gente age dessa maneira? Porque esse livro não tem sido a minha direção. Esse livro não tem sido a minha condução. Alguém está pegando isso nessa noite? Você veio aqui, está chapando. É dessa maneira que funciona. Então, se eu ajo como Deus me pede, se eu me entrego, se eu ponho a minha carne debaixo dos meus pés, e eu declaro que eu vou viver a palavra, rapidinho as coisas de casa começam a se arrumar. E outras situações. Diga aleluia. Eu quero te dizer que a palavra de Deus sempre vence. A palavra de Deus sempre? Repita, a palavra de Deus sempre vence. Romanos capítulo 12, eu vou terminar com esse verso. E nós vamos continuar falando sobre direção de Deus no próximo domingo. Vai anotando no seu caderninho. Romanos 12. Eu vou dar uma demonstração para vocês de alguns versos. Versos que nos põem numa posição de sermos guiados, dirigidos por Deus. Na prática, alguém gosta de prática ou não? Esse negócio de teoria não dá certo. Muito crente com muita coisa na cabeça e pouca prática do que tem. Não vai dar certo. Eu não gosto disso. Não vejo resultado, não funciona na minha vida. Então por que eu vou andar com Deus? Não vejo resultado. Eu já vi gente fazendo declaração. Quando eu servia lá os capetas lá, o negócio funcionava. Quando não funcionava, eu vou voltar para lá. Ele voltou a acender vela. O que está acontecendo? Gente, o nosso Deus, Ele traz resultados. Ele é o Deus do milagre. Então vamos ler algumas coisinhas que a nossa carne agora já ia pedir assim, arranca essa página. É sério. Romanos capítulo 12. Veja o que está escrito aí. No verso 1. No verso 9, perdão. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao? Ok. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E não Mateus primeiros teus. Mas não é isso que as pessoas fazem? Se tem um grupo de interesse, qual é o interesse? É do outro? Não, é o meu primeiro. Olha só, viver fora da verdade dá convulsão. Estou falando para vocês. A vida não funciona. Você quer resultado ou não? Quer ver a manifestação do poder de Deus sempre na tua vida? Então vamos embora. Então, essa igreja é séria. Aleluia. Então vamos embora. Olha o que diz aí. No zelo não sejais remisso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. É só prática. É só ser conduzido. É só direção de Deus. Olha, regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Mas o pessoal prefere reclamar, murmurar. Na oração perseverante. Só prática. Veja que coisa interessante. Compartilhar a necessidade dos santos. Praticar a hospitalidade. Verso 14.
Abençoai os que vos perseguem. O quê? Pastor, eu tenho mandado, eu tenho rogado, é praga no safá. Eu tenho feito aquela oração. Prepara e leva. Senhor, lida com aquele indivíduo. Prepara e leva. Ok. Não disse de quem é a oração, viu, Bebel? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai. Se alguém demanda contigo para ter tua capa, lembra disso? Jesus falou em Mateus 6, dá uma tapa na orelha dele. Não, entrega a tua capa e se tiver mais alguma coisa, dá também. Pastor, esse tipo de expressão, esse tipo de coisa, isso é, na prática, ser conduzido por Deus e vai dar vitória. A gente acha que não, porque a vitória do mundo é o contrário. A vitória do mundo é ser esperto. É sempre se dar bem e os outros, no prejuízo. Isso é a mentalidade do inferno, por isso o mundo está desse jeito. Vamos continuar que essa leitura é boa. Abençoai, Paulo até já sacou, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram, chorais com que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de mim e de você, que nós tenhamos paz com todos os homens. Diga aleluia. Ok, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Está falando para a igreja, somos nós. Isso aqui não é um recado lá para fora, para o mundo, é para nós, a igreja. Por que Paulo está falando sobre isso? Porque a nossa carne não quer fazer isso. Veja aí, ó, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá para ele o quê? É isso aí, bobó com camarão. O que, pastor? Vou dar para ele um arroz de ontem. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, 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 estou sendo conduzido, eu estou sendo dirigido, eu estou colocando em prática o que Deus está me pedindo, eu estou andando com Ele, eu estou sendo conduzido. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Você quer a glória de Deus sobre a tua vida? Quer a mão de Deus sobre a tua vida? Tem um preço de ser conduzido, de ser dirigido, de ser guiado por Deus. Diga aleluia. E agora esse último verso. Vamos ler todos juntos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com... Eu venço a proposta do inferno com a proposta de Deus. É isso que aqui está dizendo. Eu venço não com os pensamentos que me são sugeridos do inferno, ou aquilo que eu acho, que eu penso. Eu venço com o pensamento de Deus. E está escrito que a gente vence o mal. Está escrito ou não? Vais ver vitória? Vai ver, é muita, não é pouca não. 2010, você vai cansar de fazer gol. Aleluia. De bicicleta, de blá, tudo quanto é lado. Por quê? Porque é especial? Não. Porque está se entregando à condução de Deus, à direção de Deus. É impressionante, eu converso às vezes com pessoas que é só a Bíblia, se lesse a Bíblia com a intenção de obedecer, se lesse a Bíblia com o espírito aberto para dizer, Senhor, é assim que eu vou agir na minha vida. Não precisaria estar enfrentando tantas situações que enfrento estranhas. Às vezes nós damos uma olhada na nossa vida e existem consequências e situações que nada mais são do que fruto de ações, de comportamentos inadequados. Fruto de ações, de comportamentos que não têm base na palavra. Pastor, mas eu quero fazer a limpeza disso na minha vida, eu não aguento mais isso, então é aqui. Se não for por esse livro, não será por mais nada.
Se você não tiver decidido a viver dessa maneira, não verás vitória. Estou sendo bem enfático para te dizer. É dessa maneira. Deus não me pediu muito. Ele pediu o que está escrito. E quando nós obedecemos, somos abençoados. Diga aleluia. É fácil, andar com Deus é fácil. Está escrito. Alguma coisa ou outra que você não sabe o que fazer, já fez tudo que está escrito nesse livro, Ele te dará uma direção, Ele falará, o Espírito Santo falará. Você vai ouvir na mensagem algo que o pastor de repente fala. Um amigo faz um comentário, alguém te dá um versículo, e aquela palavra fala ao teu coração. Diga aleluia. Eu quero te dizer que Deus, Ele não nos deixará na cegueira. Ele vai conduzir, Ele vai dirigir a minha vida e a sua vida de maneira a nós vencermos. Diga aleluia, gente. Ok, nós temos a natureza para vencer? Temos. Cremos na verdade? Cremos. Não é a verdade que já venceu as trevas? Então é só andar com a verdade. Andar com a verdade é ser conduzido, é ser guiado, é ser dirigido. É por isso que isso é uma vida diária. É por isso que é um encontro com a verdade, e a verdade prevalece, e ela toma conta de todo o meu interior, do meu pensamento. Eu já não faço mais o que eu acho, o que eu penso, eu peço a sabedoria de Deus, eu peço a direção de Deus, eu fico com o que Deus pede e tal, eu vou me vivendo dessa maneira. Esse livro vai se interagindo comigo, eu vou vivendo esse livro. Essa é a maneira do vitorioso vencer. Daquele que vive para vencer, vive dessa maneira. Tem outra maneira, pastor? Não tem. Mas eu estou na melhor igreja sobre a face da terra. Nem isso te ajuda. Você pode ouvir verdades tremendas. Você tem ouvido muito, tem escola bíblica. Você está aprendendo o que eu tenho feito com aquilo que eu ouço. Não é em si com o que eu ouço. Jesus já tinha falado isso. O que eu faço com o que eu ouço? Descarto. Você já deu a sua sentença de derrotado. Sinto muito ter que dizer isso. A sentença, na verdade, é nossa, porque no livro de Deuteronômio, por exemplo, lá no capítulo 30, Deus falou assim para o seu povo: presta atenção, gente, escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Quem escolhe? Nós. Deu para entender isso? Você compreende que nós estamos vivendo dias de trevas e cada vez pior? E o mundo não vai melhorar, vai piorar? Ou nós decidimos hoje a viver com Deus, ou vamos sofrer as consequências cada vez piores. E não adianta chorar nos pés de Deus, não adianta chorar para ninguém, não chorar para os pastores ou para qualquer coisa. Porque o que está acontecendo é que eu estou distante de Deus, eu não estou levando a Deus a sério, eu não estou vivendo a palavra. Eu sinto muito ter que dizer isso, mas digo que se eu leio a palavra, ou eu venho para a casa de Deus para ouvir algo, e não tenho desejo, ouça isso, olhem para mim, e não tenho desejo íntimo no meu coração de executar o que Deus me pede para sair de campo, porque não vai dar certo. E é muito triste Deus nos dar, a mim e a você, a oportunidade de ouvirmos verdades, ainda nesse país que livremente eu posso pregar onde eu quiser. Enquanto que na Europa, que foi o berço do cristianismo, você não pode colocar uma placa aonde você quiser. Você não pode orar em hospital pelas pessoas. Estão restringindo cada vez mais os lugares para que as reuniões públicas do cristianismo aconteçam. As prefeituras estão colocando cada vez mais a turma na periferia. Não é qualquer imóvel que você pode alugar para ser um templo do Senhor. E nós estamos aqui. Estamos sendo distraídos muitas vezes pelo inferno, que segundo pastor, não perca essa novela, não pode perder, é boa demais, olha aí, aleluia. Fico lá colado, só me encho de baboseira, não presto atenção na palavra, não busco a Deus, não vou para a casa dele, não oro, não leio a Bíblia. Estou sentenciando derrota. É só o que eu tenho a te dizer. E o resto, pastor, mas eu não sou inteligente. Deus não está pedindo para você ser inteligente nem a mim. Ele não vai usar a nossa capacidade de intelecto. Ele vai usar a minha disposição em me sacrificar, a minha disposição em dizer: eu te obedeço porque eu te amo. Você pagou um preço pela minha vida. E quer saber, Senhor, Tu és o Deus da vitória? Eu vou ter muita vitória na minha vida. Vou ver minha família sendo salva.
eu vou ver que eu vou crescer no meu trabalho, vou ser abençoado, eu vou abençoar a obra de Deus, eu quero abençoar outras pessoas. Como é que nós vamos abençoar outras pessoas se a gente não está sendo abençoado, gente? Boa pergunta. Mas esse é o caminho. Essa é a igreja vitoriosa. Diga aleluia. Diga glória a Deus.